Bom dia, professora. Bom dia. E aí? Tudo bem, Gabriel? Tudo. Pois é. Aquele intruso continua aparecendo, gente? Nessa semana aí? Não apareceu essa semana. Essa semana não, eu acho. Não sei. Então tá. Tomara que tenha resolvido. E realmente, eu acho que você está bem certa, Daniela, para poder ter acesso a alguém da turma de vocês que está passando para o indivíduo. Não tem outra forma. Porque o professor não vai ficar mandando para gente retardada ficar fazendo coisa que não deve, né? Então, é bem tenso isso. Assim, professora, eu acho que deveria resolver bem rápido isso, porque, tipo. Mas é um negócio, o que a gente pode fazer é chegou e expulsou. Não tem outra forma, né? De resolver isso, assim, tipo, meio tenso. Oi, O povo ainda professora. fica colocando, oi, Elaís, você por aqui, que beleza. Bom demais, de Tudo bem com a uniforme, senhora? olha só, tudo bem, graças a Deus. Tô morrendo de fome, mas tô bem. Olha lá, a Daniela que foi esperta, já tá comendo. Né? Daniela. Olha, gente, eu vou fazendo uma chamada aqui de vocês. Eu quero conversar com vocês sobre as tarefas nossas. Tem muita gente ainda faltando. Acabei de olhar isso para poder não dar ruim, né? Ficar falando coisa errada. Mas não puxar a orelha de gente que já fez a tarefa. Mas cadê a Agatha? Até agora nada? Ulisses, ligar a câmera. Elaís Professora, conosco. minha câmera ela bugou, tipo, desde antes de ontem, eu acho. Você entrou em contato com o colégio? Sim, já falei com eles. Tá? Beleza. Tá tudo certinho já. Pelo menos você arrumou o microfone, né? Agora dá para conversar. Então, eu tô achando que é isso. Tipo, se o microfone funcionar, a câmera não funciona, eu não sei. Eu vou olhar aqui e depois eu vejo. Ah, sim. Que tenso. Gabriela, Laís, Daniela, Maria Eduarda. Professora, aquele formulário, ele tem data de entrega? Pois é, deveria ter, né? Já era para ter entregue antes, só que por ser online, aí a escola tá deixando um pouco mais assim para o povo fazer. Não, entendi. É por causa que, assim, eu olhei lá e, tipo, tem uns que tem data de entrega e outros que não. Aí eu não sei. Sim, na verdade eu marquei a data, mas se você ainda não fez, tem como fazer. Isso daí, entendeu? E aí, esses que estão, façam o mais rápido possível para não ficar devendo, né? E eu poder liberar a nota de vocês, porque eu não estou tendo Ok. como liberar a nota de vocês por conta de uma pessoa, por exemplo, que deixou de fazer. Aí é meio tenso. Meio chato isso, vocês não poderem saber a nota do boletim de vocês do primeiro bimestre por conta de uma pessoa, por exemplo, que não fez o formulário, né? Olha só, por exemplo, a Agatha não tá aí, mas a Agatha tá devendo tarefa pra caramba. Se vocês puderem entrar em contato com ela de alguma forma, não sei, né, futuramente aí. Mas do primeiro bimestre, o Lázaro tá aí? Eu Tá, deixei pessoa de ainda. fazer só um, né? Então, Ulisses, do primeiro bimestre, você entregou todos, fez todos, Aham, certinho. tá? Agora, o Lázaro, tá faltando o Lázaro. O formulário do dia 7 do 5 do dia 8 do 5 não foi feito. Para poder facilitar a vida de vocês, eu irei pegar hoje e colocar lá porque tem a tarefa, né? Que a aula do dia. Então, a aula do dia eu vou colocar esse vídeo e naquela parte que eu escrevo lá algumas coisas, primeiro vai fazer isso, segundo isso e coisas do tipo, eu vou colocar lá para quem não fez os formulários e colocar formulário do dia 7 do 5. E aí eu coloco o link, que é só você clicar no link, você já sai no formulário. Já ajuda muito, tá? Só que eu não vou ter como fazer aquela lista de novo, quem fez, quem não fez, coisa do tipo. Então, vocês olhem lá. No caso aí, o Lázaro tá aqui, então o Lázaro tá sabendo que ele tá devendo formulário pra caramba, viu, Lázaro? De geografia.
Então, dia 7 do 5, 10 do 5. Esse do dia... Deixa eu ver, a Sofia tá devendo. Ela fez o do dia 7 do 5, mas faltou dia 8 do 5. Então, dessas pessoas aqui, são as únicas que tá faltando, tá, gente? O Gabriel Habib tá faltando também do dia 7 do 5. Ouviu, Gabriel? O Gabriel sumiu. Na hora que a gente vai puxar a orelha dele, ele vai lá e desaparece. Sem vergonha. Então, Gabriel, você precisa fazer esse formulário. Anota aí num cantinho que você tem que fazer o formulário do dia 7 do 5. Senão você vai ter que abrir de um por um para poder ver qual que você está devendo. Viu? E faça com muito amor e carinho, porque se você escrever baboseira lá, você vai tirar 0. Você acha que eu vou escrever os trem desse? Logo eu. Teve gente que mandou oi para mim. Eu leio a resposta, tá? Então não tem como você pegar e burlar o sistema, não, o processo. Simplesmente falou que enviou e pronto. Não, eu leio a resposta. Então, desse próximo aqui, o segundo bimestre, tiveram algumas pessoas que fizeram, mas a Agatha, que não está aqui, que eu precisava falar com ela, não tá. Tá devendo pra caramba. Ana Clara, você tá devendo a última tarefa do dia 1º. Dia 1º ao dia 5 do 6. É formulário? É formulário, é uma questão sobre o Oriente Médio. Tá, eu vou fazer. Tem que ir lá, tá bom? A Daniela também não fez esse, uma questão do Oriente Médio. Elaíse não fez, essa é uma questão do Oriente Médio. E a Elaíse também não fez sobre a Índia, o formulário de 4 questões, dia 28 do 5. Anota aí, dia 28 do 5. Professora, esse da Índia eu fiz. Esse da Índia eu fiz. Esse da Índia? Eu olhei lá agora. Senhora. Tá, não? Então, você talvez fez ele e esqueceu de colocar enviar. Tá? Tem o Mahatma Gandhi é um que você fez e o da Índia é o outro. Tá? O da Índia é dia 28 do 5. Gabriel, você tá devendo todos esses. Sem vergonha. João Vitor devendo todos. Lázaro devendo todos esses. O Pedro, ele não fez Mahatma Gandhi dia 29 do 5. Pedro tá aí, não? Não. Samuel tá faltando 2. Sofia tá faltando 2. Ulisses tá faltando o último, dia 5 do 6, tá, Ulisses? Beleza? Ok. Beleza. Ok, então. Certinho. Se vocês verem o intruso aí entrando, vocês falam, viu, gente? Que foi, Gabriel? É só do dia 5 que tá faltando, não? Gabriel, o seu tá faltando dia 28 do 5, 29 do 5, 5 do 6. Todos esses. Viu? Pessoinhas do mal. Saudade de vocês demais da conta do Vando Pegar e apertar vocês assim, pôr na caixinha e trazer para cá para ficar comigo. Então, gente, nós vamos agora passar para 394. Tá bom? Até o Gabriel que dá trabalho dos outros, assim, ó. Tem professor que não gosta dele. Eu gosto de você, Gabriel. Você sabe disso. Aí, ó, tá desligado seu som. Não dá para você falar. Eu sei. Então, eu acho que é recíproco. Você também me ama, não ama? Olha só. Tá bom, eu reprovei um ano só para ter mais aula que você. Pois então, olha só, porque ano que vem vocês não vão ter aula comigo, né? Pois é. Então, na 394, tá falando sobre o Oriente Médio. A gente já falou a respeito sobre algumas partes aí. Agora a gente só vai falar sobre o Oriente Médio até o fim do nosso mês, né? Entrar em férias. Então, nós temos aqui, falando sobre esse conteúdo, só lembrando, existem vários grupos étnicos diferentes, certo? Vários grupos de pessoas diferentes vivendo num lugar só. Então, isso causa conflitos gigantescos. De bomba mesmo, e tacar fogo um no outro, coisa maior loucura que tem ali nessa região, tá? E isso é intensificado
além da questão da religião diferente, grupos de pessoas diferentes com características diferentes, forma de vestir, formas de viver realmente, né? Você tem a questão dessas pessoas, elas terem um conflito pela água e um conflito principalmente em questão do petróleo, o que agrava cada vez mais a situação. Então, existem vários países em volta do Oriente Médio em que desejam ter influência no Oriente Médio, certo? Então, como Estados Unidos, Rússia, China e vários outros países que têm a necessidade e o desejo de ter influência ali e ter comércio entre esses países, tá? Então, Professora, pode falar. lá tem muita escassez de água ou é por conta que poucas pessoas têm o domínio total da água e aí não sobra para as outras? Na verdade, você tem escassez de água, tá? Tem realmente escassez de água. Só que você tem uma parcela da população em que tem essa água disponível para eles. Por quê? Porque para poder furar um poço é muito caro, né? E aí para fazer, por exemplo, é algo meio contraditório, mas os melhores meios de irrigação que existem no mundo vêm dessa região. Entende? Eles pegam a água do subsolo e fazem formas diferentes de ter irrigação para produzir alimento. E aí são pessoas muito ricas para conseguir fazer isso. Existe também o processo de dessalinização, um processo de tirar a água do oceano e fazer aquela retirada do sal para poder utilizar para agricultura, para beber, para utilizar durante a vida ali, né? Então, existem cidades que são maravilhosas, são lindas, e é cheio de água para tudo quanto é lado. Mas isso daí é pago por alguém, isso é caro. Então, você tem uma detenção desse poder na mão de poucos realmente. Você tem alguns grupos de pessoas em que tomam conta das nascentes dos rios. Então, o que você falou também é verdade, né? Além da escassez de água, você tem a água que existe, ela é, de certa forma, apenas de uma população que toma conta daquilo dali, tá? Ela não é distribuída de forma igual para todo mundo, não. Quem é pobre de maré não vai ter essa água ali para poder utilizar. Imagina você furar um poço, né? Tentar furar um poço para poder sair água dali e sai petróleo. Essa pessoa vai ficar feliz? Não, ela vai ficar triste, caramba, que ninguém come petróleo, ninguém bebe água, ninguém faz comida com petróleo. Só que aí você tem uma situação seguinte, você furou o poço, saiu petróleo, para ter a extração do petróleo, não tem como uma pessoa na sua casa fazer a extração do petróleo para vender. Ela precisa de maquinário, ela precisa de ter meios para poder ter essa extração. E aí, quem que vai ter esses meios? Multinacionais. Então, a própria pessoa ali que achou aquele petróleo, por exemplo, ela não vai ficar dona daquilo, não vai ter o dinheiro daquilo. Entende? Então, você vai ter... Mas, igual a senhora falou aí, a concentração da água na mão de poucos. Será que teria como, se fosse feita a distribuição, teria como toda essa população ficar com água? Você teria como diminuir, sim, com certeza. Claro que essa população não vive totalmente sem água, né? Nós não estamos falando de regiões que as pessoas realmente vão ficar totalmente. Algumas pessoas, sim, mas não uma parcela da população tão grande. Você tem escassez de água, você tem conflitos de água, né? Por conta da água, da falta de água. Mas morrer de sede, de verdade, morrer mesmo de sede, a gente ouve muito falar do continente africano, né? Gente, do Oriente Médio, o povo tem um pouquinho melhor condição de vida. Você está falando de uma área de deserto. A pessoa no deserto, ela vai morrer se não tiver condição. Certo? Então, assim, você tem que ter pelo menos um meio de sobreviver ali. Desde pititiquinho, coisas do tipo. Ficou meio confuso? Ou não? Não, entendi. Não? Deu para entender? Então, nós estamos falando aí sobre esse ouro transparente. Você tem o ouro negro, que é o petróleo, e o ouro transparente, a água, que é a fonte principal de vida, né? Que nós temos. Então, destaca pela presença de vastas reservas de petróleo, né? Principalmente no Golfo Pérsico. Nós somos na página 395, tá, gente? No livro de vocês. Se quiserem observar aí.
tornando as receitas de exportação desse recurso a base da economia. Então, a base da economia desses países é o petróleo em si, né? Como a Arábia Saudita e o Irã. E, no entanto, você tem fome. Fome. No entanto, você tem, conforme já estudados, as riquezas geradas, elas não são distribuídas de formas iguais. Você tem muita riqueza, mas não é distribuída de forma igual para todo mundo, né? O que agrava os contrastes socioeconômicos de algumas pessoas terem muitas condições de vida e já outras pessoas não terem condições quase nenhuma. Então, uma economia industrializada, as grandes exportadoras de petróleo, né? E a abundância de petróleo na região, ela vem acompanhada da escassez de outro recurso muito importante, que é a água, né? Climas áridos, semiáridos, poucos rios perenes. Então, os rios, eles são intermitentes, que é aqueles que só existem em período de chuva e chove pouco, que é área de deserto. Então, você tem pouquíssimos rios perenes, né? Deixa eu ver o que mais que tem de importante aqui. Então, a água, ela pode ser tão ou mais valiosa nessa região do que o petróleo, certo? E essa exploração dessas águas subterrâneas, essa dessalinização, são algo muito, muito caro nessa região também. Quando a gente vai pensar dessas regiões, nós estamos falando de regiões que muito antigamente eram como a floresta amazônica aqui no Brasil. Existia realmente floresta, e por uma questão climática, sem ser a ação do homem em si, essa região passou a não ter mais floresta. Parou de chover na região e virou deserto. Só que debaixo de tanta areia, você tem, sim, regiões que têm bolsões de água que são lençóis freáticos. Só que esses lençóis freáticos também estão sendo degradados, estão sendo retirados tanta água em que vai chegar um ponto de não ter mais água no lençol freático dessa região, tá? Existem estudos atualmente, inclusive, assim, já tem alguns anos, que fala que futuramente essa região também vai voltar a ter floresta, tá? Assim como a Amazônia. E provavelmente aqui pra gente vai acabar, né? Tanto que a floresta amazônica, debaixo da floresta amazônica é o quê? É pura areia. Então, provavelmente, antigamente, a floresta amazônica era areia. Só areia. Não existia floresta ali, por questão climática, tá, gente? E aí é onde a gente vai se lascar, né? Mas até lá, demorar pra caramba, é muita coisa ainda para rolar, né? E se a gente toma cuidado, toma conta e tudo mais, a gente tende a manter aquela floresta ali, intacta. Mas se por um acaso muda o clima total do planeta, sem ser uma ação do ser humano, vai que acontece isso, né? Existem estudos que falam que realmente pode acontecer, né? Então, configuração do Oriente Médio, como conhecemos hoje, ele se deu somente após a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, assim como na África, você tem aí uma partilha dos territórios pelas potências europeias, que seguiu apenas os interesses econômicos ou militares dos colonizadores. Então, desprezando as divisões técnicas e religiosas desse lugar ali específico. Então, a partir da Primeira Guerra Mundial, você tem uma divisão. Tá? Algumas divisões foram feitas após a Segunda Guerra Mundial, então muito recente, certo? É o que a gente vai ver aí sobre a Palestina. Então, o Oriente Médio, ele apresenta fronteiras artificiais realizadas por essas potências estrangeiras. Elas colonizaram o continente e fizeram identidades étnicas e religiosas que elas fossem colocadas no mesmo território e frequentemente com um monte de conflitos, né? E elas são... O que a gente tem que entender é o seguinte: quando a gente pensa a respeito disso, da pessoa brigar por religião, aqui pra gente no Brasil, às vezes a gente observa como sendo algo meio surreal, a gente não tem tanto isso. Acontece, mas acontece de uma forma muito sucinta, né? Não é uma população inteira. Todo mundo que é católico vai matar todo mundo que é evangélico, por exemplo. Não é assim. A gente não vê isso no Brasil, graças a Deus, né? Ainda bem que não tem dessa forma. Agora lá tem, sabe? A pessoa que é católica, que é cristã,
ela é realmente vítima de bombardeios, vítimas de colocarem fogo na casa das pessoas, colocarem fogos nos templos religiosos. E dos muçulmanos, por exemplo, da mesma forma, os muçulmanos já foram vítimas dos católicos. Os católicos já fizeram isso com os muçulmanos também, certo? Então, não só esses grupos, mas os judeus também sofreram com esses dois grupos religiosos ali também, tá? Então, a gente precisa entender isso, que a forma de viver deles, ser da religião, é muito mais do que você ir à missa domingo. É muito mais do que você ir a um culto durante a semana ou num fim de semana, 1, 2, 3 vezes por semana. Para eles é uma forma de vida, é uma forma de você se portar na sociedade, é a forma de você viver dentro da sua casa. O tipo de interesse que você vai ter vai ser relacionado à sua religião, tá? As roupas que você vai vestir é de acordo com a sua religião. Tudo isso vai influenciar. A religião influencia tanto a vida da pessoa em que ela vive daquela forma em prol da religião. Ali, principalmente. E você tem grupos totalmente diferentes em que vai ter conflito, infelizmente, né? Que não deveria ser assim. Porque todas essas 3 religiões, os judeus, os católicos e os muçulmanos, né? As 3 religiões acreditam em um só Deus. Elas são monoteístas. Tem um Deus apenas. E é esse o único Deus de todas as religiões. Não existe outro Deus, né? Então, assim, ter conflito por conta disso é algo que não é muito correto, né? Em nenhuma das religiões prega isso de verdade. No fundo, você não tem isso. Jesus Cristo nunca falou para poder matar alguém ou maltratar alguém por ser de religião diferente, né? Como Maomé também não fez isso. Então, na religião você tem do judaísmo, não, eu falo do islamismo, né? Dos muçulmanos, você tem 2 divisões aí, os sunitas e os xiitas. E aí são 2 grupos diferentes que se separaram. E aí você tem um grupo que realmente ele é mais pacifista, é 80% da população, a gente vai estudar sobre isso. E você tem 20% da população que faz parte desse grupo aí, que realmente é meio revoltoso, que mata os outros, e assim por diante, que não é da religião deles, tá? Então não dá para generalizar, mesmo porque Anápolis, ela tem um contexto que vem dessa região ali, questão muçulmana, tá? A gente tem um templo muçulmano aqui em Anápolis e não é à toa. Essas pessoas vieram para cá e trabalharam, né? E fazem parte da história da nossa cidade. A gente deve respeito a isso também. E essas pessoas nunca jogaram bomba em Anápolis, né? Pelo contrário, muitas vezes eles colaboraram para a evolução da nossa cidade em questão de indústrias e tudo mais. Claro que você tem pessoas boas e pessoas que fazem coisas corretas e meio erradas em todas as religiões, tá, gente? Não estou falando que eles são santos, bem perfeitos e maravilhosos, não. Os católicos também fazem coisas erradas. A gente sabe disso, os evangélicos fazem, todas as pessoas fazem, né? Independente da religião. E não é culpa da religião em si, é culpa do ser humano. O ser humano erra. Sempre. Né? Por mais que você tenha uma base religiosa, por mais que você tenha uma base muito sólida, a gente erra, infelizmente, é o que acontece, a gente dessa forma aí. Mas vamos lá. 396, a gente começa a entrar aí em relação à Palestina. Vocês já ouviram falar sobre a Palestina? Já? Sim. O que vocês ouviram falar sobre a Palestina? Um de cada vez, gente. Laís, você desligou seu microfone. Estava ligado, você desligou. Certo. Tá? Não aconteceu nada. Eu li aqui um pouco sobre do capítulo, assim, só que eu não me lembro muito bem, agora não. Mas eu sei que tem muitos conflitos lá por conta que tem muitas regiões que ficam querendo reivindicar a Palestina, falando que não, tal parte da Palestina é minha. Não, é minha. E aí fica lá, aquele conflito. Exatamente. E aí nós temos uma situação que a gente precisa voltar no tempo um pouquinho para poder entender sobre a Palestina.
Existia um período, vocês já ouviram falar sobre Moisés, que tirou, saiu, né, com o seu povo daquela região e abriu o Mar Vermelho e conseguiu passar com essas pessoas. Eu não estou falando de uma forma pejorativa de forma alguma. Eles saíram dessa região, tá certo? No que Moisés levou e saiu essas pessoas, que são os judeus, certo? Esse povo ficou meio que sem terra. Então, é uma população em que almeja a volta de Moisés para poder voltar nessa região, para voltar para a terra prometida deles, certo? E aí nós temos a situação seguinte, no que saiu ali dessa região, essa terra ficou inabitável? Não. Outras pessoas ocuparam aquela região. E outras pessoas tomaram conta e ocuparam essa região? Veio depois de Moisés, veio Jesus Cristo, certo? Depois de Jesus Cristo, a gente não tem na Bíblia falando a respeito disso, mas em questão de anos que foram, no caso tem em torno de 1000 anos, que veio Maomé, tá? Que são os muçulmanos. Então, esses muçulmanos, eles ficaram nessa região ali, tá certo? Então, são pessoas que depois se tornaram muçulmanas e estão nessa região. Então, eles ocupam toda a área da Palestina, ok? Acontece a Segunda Guerra Mundial. E aí, o que acontece com os judeus? 6 milhões de judeus são assassinados, né, no Holocausto. E aí, essas pessoas, elas são 6 milhões de judeus, só que ainda existe judeus esparramados no mundo inteiro, inclusive lá nos Estados Unidos. E Estados Unidos, ele tem uma forte ação, como sempre, muito legal nessa região, né? O que acontece? Estados Unidos resolve assim, olha, a Palestina, ali nessa região, tem muito petróleo, né? E era uma região que antigamente deveria ser ocupada pelos judeus, ok? Então, eles conversam lá com os judeus, lá nos Estados Unidos, falam, vai lá, ocupa esse território, compra aquilo ali, isso dali é direito de vocês. Então, eles vão lá e compram. Tá? E o que acontece? É a mesma coisa de chegar, tipo, fazer de conta que a gente está na sala de aula, tá? E vocês são grupos diferentes na sala de aula. E são muçulmanos, ok? E eu chego, eu sou judia. E eu viro para você, por exemplo, eu viro para Ana Clara e ela tem um grupinho ali, tipo, ela é dona daquele território. Eu falo, Ana Clara, eu quero comprar seu território, eu pago tanto. Ana Clara, opa, quero sim. Eu vendo para você, Ana Clara vende para mim e vaza do território, beleza? Só que no território dela era uma cidade, por exemplo, e que estava Elaíce e a Isabela, ok? Só que eu não quero a Elaíce e a Isabela lá, porque eu quero trazer o meu povo judeu para esse território. Então, o que eu faço? Eu metralho a Elaíce e a Isabela com a ajuda do governo dos Estados Unidos e elas morrem, resolvido o problema. Ou então, elas vão tentar ter uma luta ali e elas vão saindo dessa região, que foi o que aconteceu ali na região, certo? E isso foram vários grupos diferentes em várias partes da Palestina fazendo isso. Eles inventaram um território que não existia, tá? Eles inventaram um território para os judeus, ok? Então, eles viraram e falaram, não, agora nós vamos fazer um território que já existe gente e vamos fazer com que os judeus tenham o território deles. E implantaram ali a Palestina, tá? E aí você tem grupos de judeus e muçulmanos entrando em conflito o tempo inteiro armado um contra o outro. E o grupo dos muçulmanos que tomava conta da Palestina inteira, ele começa a ser assassinado e morto e levado só para uma região específica, tá bom? E aí nós temos a situação seguinte, Estados Unidos não fica por fora disso porque os Estados Unidos ganha dinheiro pra caramba, certo? Então, o que ele faz? Ele vai contribuir financeiramente implantando armas para o lado judeu e contribui financeiramente para o lado muçulmano, dando arminhas para eles. Então, se matem, meus amigos. Aí eles se matavam, guerrinha para um lado e para o outro. E quando você enfraquece ali o território, quem que ajudou os judeus a entrarem ali e tomar conta de tudo? Os Estados Unidos, não foi? Eles não têm equipamentos para poder fazer extração de petróleo. Quem que vai tomar conta do petróleo? Estados Unidos. Olha que legal. Então, tudo é estratégia de guerra. Estudar geografia é realmente fazer a guerra, de certa forma. Mas é nesse sentido, né? Dessa estratégia aí da Palestina,
né? Que foi feito realmente estratégia para conseguir isso, ok? Gente, isso não é dados que eu tiro do nada, da minha cabeça. Ah, não, eu sonhei com isso, eu vou falar na sala. Não, eu estudei isso na... Deixa eu só tirar aqui. Pronto, parou de travar. Eu estudei isso na faculdade. Então, meu professor de Geografia Política, eu amava aquela aula, era muito legal, e ele sabia tudo sobre isso. E ele falava assim, sem olhar em nada, e explicava tudo, eu achava o máximo. Então, ele explicou realmente e passou filmes para a gente ver a respeito. Então, existem vários filmes diferentes em que retratam isso. Filmes em que vão colocar para o lado dos Estados Unidos em relação aos judeus, como os judeus sofreram para poder conquistar esse território e tudo mais, tá? E existem filmes ao contrário, filmes do lado muçulmano, como eles sofrem em relação aos judeus nessa história, porque os dois lados sofrem. Os dois lados perdem vida, perdem crianças, perdem famílias, tá? Crianças que vão lutar realmente, que pegam a arma, tipo, 8 anos de idade, 4 não, né? Mas assim, 6, 7 anos de idade, tá ali já treinando, estudando como pegar uma arma e matar outra pessoa. E eles fazem isso, tá? Então, o grupo de conflito ali é muito grande. Muito, muito tenso. O que foi, Daniela? Você tá rindo aí? Meu cachorro, professor. Ah, tá. Seu cachorro não deve parar de latir. A gente não escuta porque fica desligado o som, né? Ainda bem. Olha só. 397, ele está mostrando aí esses conflitos que tiveram e como que foi alavancando essa situação, tá? Então, a Palestina, plano de partilha da ONU. O que a ONU decidiu? A ONU decidiu que várias pessoas que eram muçulmanas iam deixar de existir nesse território e passar a ser judias, ok? Então, foi um negócio muito sacanagem que a ONU fez nessa região aí também. Nem sempre a ONU, que tem a questão de acordo de paz e tudo mais, traz coisas que vai ser benéfico para alguma região específica, certo? Então, nós temos aí o Estado judeu e o Estado árabe. Então, o Estado judeu, na página 396, ele está mostrando aí o Estado árabe sendo de roxinho, da Palestina. E o Estado judeu sendo a parte amarelinha, meio laranjada. Beleza? Então, é só olhar aí no livro, dá para você ver. Faixa de Gaza é uma região que vocês já ouviram falar só a respeito, não? Já? A situação que tem conflito o tempo inteiro, que é o caos e tudo mais, né? A região, então, dessa parte da Palestina, ela foi partilhada aí entre esses dois povos principais. Então, Jerusalém é uma zona internacional. Por que Jerusalém é internacional, gente? O que acontece lá de tão importante Jerusalém? Ninguém sabe? Ninguém aqui? Ninguém é católico? Não? Então, ali nós temos o centro de 3 religiões importantes. Então, nós temos Muro das Lamentações do judaísmo. Você tem templos importantes onde Maomé passou, tá? Então, você tem realmente muito, muito importante em Jerusalém. E você tem onde Jesus Cristo passou. Então, você tem as 3 principais religiões em que tem onde Jesus Cristo passou, onde Maomé passou e onde Moisés passou. Ok? Então, as 3 religiões, Jerusalém é uma cúpula que é protegida para que ninguém tome conta. Não é um estado específico em que o judaísmo vai tomar conta, ou os católicos vão tomar conta, ou então os muçulmanos. É uma região em que é uma terra que é das 3 ao mesmo tempo. Tá certo? E deve continuar dessa forma. Já pensou se um tomar conta? Pauleira que vai virar para tudo quanto é lado. Não dá certo, né? E é importante dar mesmo grau de mesma importância para os 3, tá certo? Então, nós temos aí o Estado árabe, em que ele tomava conta de toda a região e, de repente, ele vai diminuindo e indo sendo isolados e esmagados só para uma região, tá certo? Então, ele tem aí, ó, Israel, então, território no fim de
49, tá? Então, o território de Israel aí, ó, como que ele era. Está na página 397. Depois, ele passa para o território no fim de 1967. Então, nós temos a região de território de Israel e conquistas israelenses e países árabes. Né? Países árabes em volta aí de roxo. E você vai cada vez mais observando que a parte dos judeus vai aumentando e a parte dos muçulmanos vai diminuindo. Certo? Então, Primeira Guerra árabe-israelense, né? Que eles tiveram realmente guerra e conflitos. Você tem a Guerra dos 6 Dias, que eles resolveram, não, nós vamos tomar o nosso território de volta. Então, entrou em conflito aí, só que, na verdade, eles perderam a guerra, perderam boa parte do território que eles estavam reivindicando. Então, cada vez mais, os muçulmanos vão perdendo mais território para os judeus, tá? E aí você tem Guerra do Yom Kippur e Guerra do Líbano também, dessa região. Certo? Eu tinha programado para falar da Palestina na próxima aula. Mas a gente já falou agora. Depois eu vejo o que eu faço adiante. Né? Aí a gente vai entrar na outra parte que fala sobre os judeus na atualidade, os palestinos na atualidade. Mas a gente vai falar especificamente sobre essas duas páginas, 398 e 399, na próxima aula. Porque aí eu trago, a gente fala sobre isso e eu trago aquele resumo. Eu tinha passado só uma parte para vocês, para colocar no caderno, né? E aí eu coloco o restante para vocês, certo? Como tarefa de casa para a gente agora, hoje, fica 400 e 401. Bom? Deu para entender aí sobre a diferença, o que aconteceu desse conflito, o motivo e tudo mais, né, gente? Da Palestina em si? Isso daí vocês têm que saber de cor e sorteado, talvez não o nome das guerras específicos, mas o motivo que aconteceu, o que acontece de conflitos lá, o porquê que é tão importante essa região e tudo mais, vocês precisam saber, tá? Eu vou fazer uma chamada novamente. Então, 400 e 401 fica para hoje a tarefa. Na verdade, faz só a 400. A 401 fica para a próxima, tá? Senão depois fica muita coisa. Fica só a 400 para hoje. E aí, semana que vem, eu termino essa parte da Palestina na página 398 e 399. E também o resumo. Pronto. Deixa eu fazer a minha chamada aqui certinha, porque quem foi embora, a gente coloca falta neles. Daniela, continua aí. Professora, resumindo a aula de hoje? Resumir? Não entendi, Débora, o que você quer? Para resumir a aula de hoje? A senhora falou do resumo. Não, o resumo, eu tinha feito sobre a Palestina, e aí eu passei só uma parte para vocês. Lembra que vocês estavam copiando no caderno? Então, na próxima aula, eu trago o restante deles para vocês. Tá bom? Então, fica aqui. Daniela, Débora, Elaíse. Elaíse acabou de sair, né, gente? Foi. Gabriel tá aí, Isabela tá aí. João Vitor não veio. Lázaro tá aí. Maria Eduarda tá aí também. Pedro hoje também faltou. Samuel faltou. Sofia faltou. E o Ulisses ficou... Ele acabou de sair ou faz tempo que ele já saiu, gente? Vocês viram? Não? Tenso, hein? Esse Ulisses. Senhora, eu tô aqui. Cadê a Débora? Ana Clara. Ana Clara, você tá aí. Verdade. Uai, credo. Eu tinha colocado falta pra você acredita? Uai, não é possível. Foi mal. Tá aqui. Então, fica a Ágata, João Vitor, Pedro, Samuel, Sofia e Matheus, com falta, tá, gente?
vocês estão com presença, e lembrando que a presença vale notinha também, de participação e tudo mais, tá bom?